Se Deus que é Deus criou todas as coisas usando inteligência, sabedoria e conhecimento, como que a gente pode esperar um bom resultado das coisas se, na melhor das hipóteses, a gente faz as coisas de qualquer jeito? Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui. Hoje na série Além do Óbvio vamos ter água pura de Deus para beber, em Provérbios capítulo 3, versículos 19 e 20, que dizem assim: O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Veja que esses dois versículos mostram a sabedoria de Deus como base tanto para a criação de todas as coisas como para a sustentação de todas as coisas. Usando as palavras fundou e preparou ou estabeleceu, o texto mostra que Deus usou a sua sabedoria como base para criar tudo que se vê e tudo que não se vê também. Quando ele usa as palavras fenderam e destilam, ele está mostrando a sabedoria em ação aí como sustentação de todas essas coisas criadas, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Ou seja, Deus criou todas as coisas com sabedoria e sustenta todas as coisas igualmente com a sua sabedoria. O mundo criado por Deus funciona de acordo com esse padrão da sabedoria de Deus. Todas as coisas têm um jeito certo de funcionar. E se a gente tentar viver nesse mundo criado por Deus, contrário a essa forma pelas quais as coisas funcionam, não vai dar certo. É ficar dando soco em ponta de faca. Se a gente tentar viver de forma contrária a como a sabedoria de Deus ordenou as coisas no mundo, tudo vai dar errado pra gente. A gente precisa viver em sintonia com a sabedoria. Pra gente não se dar mal nesse mundo e nessa vida, a gente tem que ter essa sintonia com a sabedoria de Deus. Veja, se você acender o fogão da sua casa e ligar o fogo e pôr a mão ali em cima do fogo, você vai queimar a sua mão, né? Pois é, vai queimar a mão. Se você fizer isso 10 vezes, você vai queimar a mão 10 vezes. Por quê? Porque esse é o padrão pelo qual Deus criou as coisas. Não adianta tentar pôr a mão no fogo que você vai se queimar. Não adianta querer não se queimar pondo a mão no fogo. Você vai se queimar. Outra coisa, se tiver uma ponte quebrada e você tentar passar com o seu carro por essa ponte quebrada e chegar do outro lado, você não vai conseguir. Por quê? Existe a lei da gravidade, que foi um padrão criado por Deus. Você não vai conseguir com um carro atravessar uma ponte que está quebrada. Você vai precisar de um avião para isso. Ou se você tentar atravessar a pé, você vai cair também. Não adianta tentar atravessar e não cair. Ou seja, é inútil para nós tentarmos viver nesse mundo que Deus criou de acordo com a nossa preferência, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa forma de pensar que as coisas vão funcionar. Simplesmente não é assim. Agora, o interessante também é que essa mesma sabedoria de Deus nos ajuda a perceber essa ordem que Deus criou, que Deus colocou no mundo através da sua sabedoria. A própria sabedoria de Deus nos ajuda também a viver de acordo com essa ordem. Mas, antes de falar exatamente sobre isso, também quero deixar claro que Deus criou o mundo, tudo que existe, sejam as coisas visíveis, sejam as invisíveis, através de Jesus Cristo. Todos esses versículos aqui do lado falam que todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por intermédio de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Exatamente. Veja que foi com sabedoria que Deus criou o primeiro santuário. Diz aí esses dois versículos de Provérbios que a gente leu.
E também foi com sabedoria que Deus criou o segundo santuário, que foi o tabernáculo. Se você lê em Êxodo 31:3. Também foi com sabedoria que o terceiro santuário foi construído, o templo. Se você lê em 1 Reis 7:14. Aí então, depois de muito tempo, a própria sabedoria de Deus se faz carne e teve o seu tabernáculo, agora o quarto santuário, aqui entre nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, escrito lá em João 1:14. E ele tomou sobre si a nossa falta de sabedoria comprovada pelos nossos pecados e levou na cruz, onde morreu por nós, a fim de que, vencendo ele a morte pela sua ressurreição, a gente também pudesse igualmente vencer as trevas da ignorância e ser novamente sábios nele. E hoje ainda, também pela sua sabedoria, ele sustenta o quinto santuário, que é a sua igreja. E ele prometeu voltar para nos levar para morar com ele por todo sempre, onde ele e o Todo-Poderoso serão o templo para todo sempre. Então, meus caros, é o seguinte, para a gente perceber essa ordem que a sabedoria colocou no mundo e para viver em sintonia com essa forma que a sabedoria de Deus ordenou o mundo, a gente tem que conhecer e se relacionar com Jesus. Se a gente quer ter sucesso nas coisas que a gente faz, seja um relacionamento, seja um casamento, seja uma amizade, seja um emprego, seja uma compra e venda, qualquer coisa que a gente for fazer, um culto, uma consagração, seja o que for que a gente vai fazer, materialmente ou espiritualmente, a gente depende obrigatoriamente e totalmente de um relacionamento pessoal com Cristo. O ser humano foi criado para ter essa comunhão com Deus. Sem essa comunhão com Deus, o homem simplesmente não funciona direito. Sem Jesus, a gente não vai funcionar da forma como Deus criou a gente para funcionar. Sem Ele, a gente não vai conseguir criar e sustentar nada de forma correta. Sendo essa forma correta, uma forma que honra e alegra a Deus. Então, para resumir, esses dois versículos querem nos mostrar que, assim como Deus criou e sustenta todas as coisas com sabedoria, Ele também quer que a gente tenha uma profunda sintonia com a sua sabedoria, que é Jesus, para a gente viver bem nesse mundo e chegarmos ao fim dessa jornada, chegarmos a morar com Ele eternamente, que esse é o nosso objetivo final. Bom, no próximo episódio a gente vai conversar sobre aqueles caminhos de delícia e paz que a gente pode desfrutar tendo esse bom relacionamento com a sabedoria de Deus. E eu conto com a sua presença lá, hein? E agradeço a sua companhia até aqui. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever aí, ativando o sino das notificações para receber aquela notificação esperta de vídeo novo. Deixa também seus comentários aí e não se esqueça de compartilhar esse vídeo grandão para que a mensagem da cruz chegue aos confins dessa plataforma. Deus abençoe e até o próximo vídeo.